Bom, saúdo a todos. Saúdo a todos. Que a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Em 1961, o carrasco nazista Adolf Eichmann foi julgado por crimes de guerra em Jerusalém, e esse julgamento foi acompanhado pela filósofa alemã Hannah Arendt, judia, que queria acompanhar a tragédia que foi o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Uma questão interessante com Eichmann é que, apesar de ter levado à morte centenas de milhares de pessoas, nos depoimentos de defesa era considerado como um bom pai, um bom marido, um vizinho amável, um profissional que não tinha uma falta nos dias de trabalho, que nunca cometeu nenhuma falta no seu trabalho. Ou seja, um profissional acima de qualquer suspeita, muito competente no que fazia, e exatamente essa competência foi o que levou centenas de milhares de pessoas à morte nos campos de concentração, principalmente em Dachau. O que depois gerou um livro chamado de A Banalidade do Mal é como é que uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa que tinha preocupação com a família e com os vizinhos, foi capaz de uma atrocidade tão grande, e onde a maldade estava intrínseca dentro daquele indivíduo. De certa maneira, a gente começa a entender biblicamente esse fenômeno e essa questão através da depravação da natureza humana. E é sobre essa temática que queríamos tratar no dia de hoje. Até onde os seres humanos são totalmente depravados. Para tanto, vamos ler o Romanos 9. Em Romanos 3 vai dizer que se conclui que temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está em seus lábios e boca. Eles já têm cheia de maldição e amargura. São seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos. A destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o que diz que se cale toda a boca, e que todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Quando o apóstolo Paulo vai escrever isso, ele vai se basear muito no que diz o Salmo 53. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corrompem-se e pratica-se a iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo com quem come o pão? Eles não invocam a Deus, tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus o rejeita. Entendemos que desde a queda existe uma separação total entre o homem e Deus. E que a partir do momento da queda, todos por quem entrou o pecado
estão depravados e destituídos da graça de Deus. Ora, os capítulos que lemos dizem que todos estão destituídos da graça de Deus porque a humanidade se torna corrompida. Existe, ainda no Velho Testamento, a metáfora do espelho, em que refletimos a imagem de Deus como um espelho. A gente tem que entender que o espelho para a antiguidade não era igual ao espelho que nós temos hoje. O vidro não era utilizado. O espelho era uma placa de bronze polido ao máximo. Mas por melhor que fosse polido, esse espelho ainda mostrava uma imagem deturpada no metal. Não era a imagem real de Cristo que tinha. Então, essa imagem deturpada, a partir da queda, é o que se dá com a natureza do homem. Estamos, pois, afastados da graça e da glória de Deus. Nos perdemos, a humanidade se perdeu. E aí se pergunta se Deus é o criador do mal. Como Deus, toda bondade, foi o criador do mal? A questão isso é muito simples. O mal não é uma força contrária ao bem em igual intensidade. Ou seja, quando a gente vai representar todo o mal, o maligno, como o diabo, o demônio, ele não é uma força contrária ao bem de Deus. Ele é o afastamento de Deus. Assim que como toda escuridão é a ausência de luz, e como toda tristeza é a ausência de felicidade, assim a maldade também é a ausência do bem. É o afastamento do bem. E a partir da queda, todos os homens, por herança do pecado original, vão se afastar de Deus. E diz que Deus olhou a terra e procurou um justo e não havia um justo sequer. A passagem de Abraão por Sodoma, quando Deus vai de Ló por Sodoma, e que Deus vai pedir, que Abraão pede a Deus que se existisse 5 justos, que ele salvaria, e vai diminuindo para 3, até que não tinha ninguém. E Abraão desiste, e só a família de Ló, e nem toda a família, vai ser salva. Assim também é o retrato de toda a humanidade. Nós, em essência, somos assim. Eu carrego em mim toda a maldade. Eu carrego em mim o germe do pecado. E, portanto, estou irreconciliável com Deus, a não ser que o próprio Deus busque essa aliança comigo, me trazer de volta. A depravação total só pode ser corrigida por uma ação de Deus. Porque também está escrito que se por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem vai vir a salvação que está em Cristo Jesus. Nisso, a gente já começa a observar um outro aspecto que vem e que está ligado a essa questão. Todo o caminho e toda a trajetória humana nos leva à maldade. E ao nos levar à maldade, nós estamos impossibilitados de chegar a Deus, a não ser que o próprio Deus faça esse resgate. Então, somente a morte de Cristo seria suficiente e seria eficiente para a salvação de qualquer um de nós. Porque por nós mesmos iríamos para o inferno. Não existe como resgatar, porque a minha natureza foi totalmente depravada. Ainda que não cheguemos às vias de fato. Bom, eu posso até supor e posso até apostar que todos nós já tivemos em alguns momentos, mesmo que não chegássemos a cabo, a vontade de matar alguém. E que às vezes aquilo é forte. Ou se eu pudesse, eu faria isso. Ou alguém também já pensou 2 vezes em devolver o troco em um mercado. Ou diria até mais. Todos nós somos capazes de atos bons, de fazer coisas boas, mas sempre vamos lembrar daquele ato. Então, no final das contas, o que fizemos não foi para o benefício da pessoa, mas para benefício nosso. Ou, de alguma forma, alcançarmos mais uma pedra na coroa da salvação. Então, fazemos coisas boas para que sejamos reconhecidos por Deus ou pelas outras pessoas, ou para o nosso próprio engrandecimento. Talvez a gente se lembre de alguém que a gente ajudou muito e que no final nos deu as costas. E aí a gente solta a frase: depois de tudo que eu fiz por você. É
Essa frase costuma ser falsa. Não é depois de tudo que eu fiz por você. É depois de tudo que eu fiz por mim mesmo. Porque eu não esperava outra coisa senão o reconhecimento pelo tudo de bom que eu fui capaz de fazer. E se eu queria esse reconhecimento, aquilo não foi feito porque era o correto a ser feito. Mas para que houvesse um engrandecimento pessoal. Nisso a gente já percebe que a maldade também já está dentro de mim. Eu quero ser reconhecido. A vaidade que entra no nosso coração. Através da morte de Cristo. Foi a única forma possível de nos reconciliar com Deus. E como estamos totalmente depravados, a morte de Cristo, ela é uma morte vicária, substituta. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Se essa depravação não fosse total, a morte de Cristo seria somente um exemplo. E como um exemplo, todo mundo poderia se doar. E aquele momento seria válido. Mas também vai ter na Bíblia que muitos no final dirão: Senhor, em teu nome não expulsei demônios, não fiz maravilhas. Talvez até alguém diga: Senhor, em teu nome não entreguei a minha vida para morrer por ti. E ele vai dizer: afasta-te de mim porque não te conheci. Porque no final das contas, mesmo um ato altruísta de entregar a vida, ele pode conter em si o desejo de ser reconhecido até na morte. O desejo de ser um mártir. Ou seja, a nossa natureza, pela queda, ela foi deturpada. E essa deturpação levou a uma depravação total do homem, que é impossibilitado de voltar a Deus pelos seus próprios meios. Sendo assim, somente uma ação de Deus poderia vir para a nossa salvação. O que podemos ter de prático na nossa vida com essa questão? Em primeiro lugar, deveremos reconhecer que nenhum ato, mesmo a conversão, ela é um ato vindo do homem para com Deus, mas pelo contrário, é Deus que seleciona e que escolhe e que aponta o caminho. Lutero tem um livro chamado de Nascer Escravo. E nesse livro ele vai dizer que como nascemos escravos do pecado, nós nos acostumamos a viver como se aquilo fosse a vida. Nós não sabíamos o que era liberdade, nós não tínhamos liberdade porque a gente nem sabia o que era. Porque o pecado dominava. A partir do momento da conversão vem a consciência e a constrangimento de sermos pecadores. E aí a gente volta ao caminho. A conversão, então, seria o reconhecimento da maldade enquanto pecadores e o retorno a uma vida correta aos pés de Cristo. Em segundo lugar, por mais que façamos todas as obras, por mais que façamos coisas boas, isso não impede de que sejamos bons e justos. Afinal, ser justo, ser piedoso também significa fazer as coisas certas, não para reconhecimento no futuro, ou por Deus, ou por nós mesmos, ou por a igreja, mas porque é o certo a fazer. E isso é um sinal da graça de Deus em nossas vidas. E o terceiro movimento, ou a terceira questão que podemos trazer para nossas vidas: nada que eu faça é o suficiente para minha salvação, a não ser que o próprio Cristo e o Espírito Santo intervenham em mim. Que possamos refletir durante essa semana sobre a nossa natureza, sobre as nossas ações, e que possamos reconhecer Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, porque nada que eu faça é suficiente para tirar o pecado da minha vida. Nada que eu faça é suficiente para que Deus, sem a sua misericórdia, possa me levar aos céus. E nada dentro de mim vai me dar consciência de que sou pecador, miserável e digno do inferno, sem que o Espírito Santo coloque na minha consciência. Porque ao olhar para o céu, eu, enquanto homem pecador, me sinto digno do céu e coloco Deus aos meus pés. Mas, no momento da conversão, e conhecendo a minha natureza má e pecaminosa e o sacrifício de Cristo, eu reconheço que eu sou o servo e o pior dos pecadores. E sem a intervenção divina, sem a morte de Cristo, eu estaria perdido. Que Deus, pois, tenha misericórdia de nós
e que nos dê uma boa semana.